Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prete, sou um dos hosts aqui do podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriele de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha noiva e mãe do nosso doguinho Zen, e é co-host aqui do podcast. Sejam bem-vindos, pessoal. Você viu, né, Daniel? Bem natural, uma recepção espontânea. Estamos há 10 episódios sem errar a apresentação do episódio. Bate aqui, amor. Muito bem. Arrasando. E hoje a gente tem o prazer de receber um convidado super querido aqui pra gente, Daniel Mello, que é médico formado pela PUC Sorocaba, R2 de cirurgia geral do Santa Marcelina e um dos nossos monitores dentro do programa Mentoria Residência. Prazer te receber aqui, mestre. Bem-vindo, Dani. Muito obrigado, um prazer, uma honra estar aqui gravando com vocês. E vamos lá bater um papo aí. E hoje a gente vai trazer não só a rotina de residência de cirurgia geral nos hospitais mais famosos de São Paulo, que é o Santa Marcelina, como também a jornada de preparação para chegar lá. Daniel vai esmiuçar aí no detalhe como foi a rotina dele de preparação até chegar no Santa Marcelina, que é um dos grandes hospitais aqui de São Paulo. E aí você vai entender tudo aqui nesse episódio de DesconstruCast. Então vamos lá, vamos começar do começo essa história, né? Bora. Daniel, conta pra mim, cara, em que momento você definiu ali que cirurgia geral era o que você queria pra sua vida? Olha, assim que eu decidi como medicina, eu já achava legal cirurgia, vendo House ali, vendo série, essas coisas, né? E depois que fui pesquisar um pouquinho mais, eu vi que eu me adaptava muito mais à rotina do cirurgião, né? O clínico, pra mim, a ideia de ir pro mesmo lugar, ficar sentado o dia inteiro, escrevendo ali no receituário, já nunca me agradou. Né? Olha o respeito. Tô brincando. Você preferia algo mais dinâmico, exatamente, né? Mais dinâmico. E pra mim a cirurgia é extremamente resolutiva, né? Isso também sempre foi uma ideia que me agradou muito, né? Que você sempre me resolve o problema, né? Isso, exatamente. Você vai lá, tem um negócio, você tira, até então tá resolvido, né? E você tem alguma influência de pai, mãe, tio? Nada. Eu sou o primeiro médico da família. Foi assim, foi uma decisão que eu tomei antes, quando eu fui prestar a prova, né? De escolher medicina. Foi natural, né? Foi um caminho natural. Não foi nada legal. Predisposto. Assim. E aqui, contando nos bastidores, a gente entendeu um pouco mais da sua jornada de preparação. Eu acho que é legal porque você teve a história de não entrar na residência imediatamente depois que formou. Sim. Como é que foi essa decisão pra ti? Então, que eu tive uma dívida, né, durante a faculdade. Então, desde o começo, eu sabia que ia ter que trabalhar, ia ter que juntar um dinheiro ali antes de me preparar pra residência, né? Então, no 5º ano eu estudei, normal. No 6º ano foi ano da pandemia. Eu morava numa república, todo mundo estudando, uma pegada bem forte. Eu consegui acompanhar eles, só que no final do ano eu sabia que não ia prestar a prova, né? E aí eu trabalhei, né? Assim que eu formei, comecei a trabalhar bastante. E trabalhei muito, até lá abril, maio. Aí depois eu comecei... Pegou plantão de clínica, assim? Plantão de clínica. Como era o Covid, tinha bastante vaga, né? Então me entupi de plantão aí por 3, 4 meses. Mas sabendo, ele com foco que eu tinha conseguido o valor X. Nossa, e é muito legal. depois disso eu ia dar seguimento, ia começar mesmo minha preparação para residência. Porque esse é um grande erro que a gente vê do pessoal que, vamos dizer assim, existem alguns caminhos e cada caminho é individual, cada um tem que saber sua necessidade financeira, os seus objetivos, às vezes contexto familiar. Mas muitas pessoas que vão com essa ideia de, eu vou trabalhar, quero juntar uma grana e fazer prova de residência. As pessoas não têm um plano, né? Tipo, não tem um valor, não tem uma data, não tem uma organização. É tipo, eu quero ganhar dinheiro, eu quero passar na prova, ok. Mas partindo desses dois objetivos, como que você vai organizar a sua vida para atingir esse resultado? Eu acho que vale até a gente falar que muita gente fica seduzida, né, por essa vida. Exatamente. Tipo assim, começa a ganhar dinheiro, se você não tem uma nunca mais meta... volta, né? Você se Mas perde. várias pessoas que eu conheço, aconteceu isso. Porque é uma coisa, né, você tá ali, passou 6 anos se não lascando, sem poder trabalhar, não ganhando nada. De repente, você tá fazendo, poxa, uma quantia boa por mês. Se você quiser, você consegue aumentar, porque, né? Exatamente. É só vender mais hora. Vende hora. E aí, a gente acaba, tipo, entrando nesse looping eterno. Eu sempre tive muito medo disso, né? De começar, sentir o gostinho e depois ter que parar, ter que voltar e tudo mais. Então, acho que é até válido a gente trazer esse ponto. Que a gente tem que ter em mente o objetivo, a quantia, o valor X, pra isso não acontecer. E, na verdade, eu acho que
até mais profundo que isso. Você tem que ter muito claro o porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Total. Então, por que você tá definindo que você vai parar um ano pra ganhar dinheiro? Às vezes você nem precisa ganhar dinheiro. Às vezes você tá muito mais com receio de enfrentar a prova de residência e adiando aquele problema do que de fato uma necessidade financeira. Ou às vezes realmente você tem uma necessidade financeira, você precisa trabalhar um ano full time só no ano seguinte para prestar a prova. Então estabelece o porquê e lembra do porquê que você está fazendo residência. Porque senão, olhando assim, vamos dizer assim, com um pensamento de curto prazo, não vale a pena. Não. Você vai renunciar a uma remuneração muito maior, você vai trabalhar mais, você vai ter uma qualidade de vida pior durante alguns anos, pra lá na frente esse negócio voltar. Se você pensar só no agora, nunca vai valer a pena fazer prova. Só que quando você olha que você vai ser médico por 40, 50 anos e que a especialidade te abre muitas portas, te dá a possibilidade de escolher como você vai trabalhar e não ser refém de uma operadora de saúde, de um plantão, de um hospital, que nem sempre vai ter as melhores condições de trabalho, aí o negócio começa a fazer sentido do porquê vale a pena fazer residência. Legal. E aí, como é que foi esse plano, cara? Você deu um spoiler aí, mas eu queria que você detalhasse. Então, cara, você setou ali que até abril você ia ter que tirar uma grana X, não precisa, obviamente, abrir o valor. E depois disso você ia se preparar, como é que foi? É exatamente isso. Como tinha um valor X que eu precisava conseguir, eu me programei pra, nos 3 primeiros meses, conseguir todo esse dinheiro. Então, você trabalhou no modo lunático, né? Lunático, Sim, era emendando plantão atrás. Eu não saía de casa Quantas por horas menos... você fazia em média? Nossa, eu não saía de casa por menos de 18 horas. Entendi. De trabalho ali. Mas em média ali por semana, sei lá, Nossa, dava uns 6, 7 pra mais plantões de por semana. 18? Não, de 12, tá. de... Então umas 70 horas por semana ali. Com certeza. Cara, pesado. Pra mais. Pra mais. Ainda pegava mais cobertura, ia pegando. 70, 80, 90 horas. É pesado. E aí depois de abril, a partir do momento que você fechou aquele valor que você determinou que era importante pra ti, você continuou trabalhando num ritmo menor ou você simplesmente parou de trabalhar? Não, continuei trabalhando, né? Aí, abril eu ainda dei um pouco mais de plantão, mas de maio pra frente, aí eu dava 2, no máximo 3 plantões por semana. Perto da preparação, praticamente só 1. Legal. Então, se a gente dividir seu ano assim, abril até primeiro terço do ano. Primeiro trimestre, frenético, modo doido. Modo lunático, 80, 90 horas. Depois, ali no segundo trimestre, uma rotina mais tranquila de 24, 36 horas por semana. Exato. E ali próximo da prova. Agosto, 12. setembro, 12 horas por semana. Legal, um plantãozinho ali por semana. A Lohane fez mais ou menos esse mesmo esquema, né? E isso é importante, porque se você não tem um objetivo, você nunca sabe se você tá trabalhando muito, pouco, se tem que aumentar, se tem que diminuir. E tem uma outra preocupação, porque o seu plano não era só trabalhar. Porque se fosse só trabalhar, às vezes você podia emendar essas 80, 90 horas o ano inteiro, se você aguentasse. Mas você tinha um objetivo que era passar na prova. E conta aí, como é que foi conciliar isso? Como é que foi seu primeiro trimestre aí nesse caos? Como é que você conseguiu estudar? O primeiro pensamento foi desespero, né? Quero olhar pra trás e ver... Vontade de chorar de cócoras no quantidade banheiro. de conteúdo atrasado, né? Que eu até comentei que eu te mandei uma mensagem, você me ajudou ali a elaborar um cronograma, né? Então, aqui aí no primeiro momento, meu estudo foi muito mais passivo, né? Porque tinha que ver muita aula. Então, aí pecava um pouco de questões, mas aí, assim que foi se igualando, eu vi que foi subindo ali o número de questões, né? E aí depois, quando eu comecei a dar um plantão por semana, já era mais ou menos a época do Projeto X. Então aí tava comendo questão praticamente, simulado muita prova na íntegra. E até que foi uma coisa que o Manuel postou, né? É uma coisa sobre o microlearning, né? Plantão lá eu tava de boa, fazia 5, 6 questões. Quando você vê, na hora não é muito, quando você soma tudo, dá um 50, valor. Exatamente. 100. Cara, isso é muito legal. Que às vezes as pessoas... É muito fácil desistir de prestar prova de residência. É muito fácil você chegar lá em abril, você ver que você tá com uma tonelada de conteúdo atrasado, você tá ganhando dinheiro, a sua mente começa a criar desculpas de falar: melhor deixar pro ano que vem, né? Você já não estudou até agora, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer um negócio. Aí ano que vem eu começo do começo. Começar do início, começar do jeito certo. Então você vai tendo essas... Porque não é fácil. Não é uma jornada tranquila. Pô, ser médico por si só já é uma coisa que te consome, te desgasta. Não é uma profissão que você
vai lá pro escritório, responde meia dúzia de e-mails e volta pra casa. Não, cara, você tá lidando ali no pronto-socorro, no Covid, aquela confusão toda. Então, você chegar em casa e ainda ter que estudar, ainda ter que arrumar energia, sabe Deus de onde pra estudar, é complicado. Em abril, assim, que era mais ou menos a época que, vamos dizer assim, você começou de fato sua preparação. Você lembra mais ou menos com quantos conteúdos você estava atrasado aí do seu preparatório? Nossa, eu lembro que vai cerca de 2 conteúdos por mês, por semana, né? Porra, perto de 30, 32. 32. É. E aí, como é que foi essa organização ali para você começar a recuperar esse conteúdo, para trazer esse plano? Porque a gente está justamente nesse momento, inclusive para isso a gente acabou de liberar uma plataforma de recuperação de conteúdo atrasado. Daniel aqui teve acesso em primeira mão. ele quase quis fazer prova de residência de novo para recuperar o conteúdo. E se você quiser saber mais, eu vou deixar um link aqui na descrição para você testar 7 dias a nossa plataforma do Mentoria Residência sem nenhum compromisso. Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi me preocupar de colocar em dia PED-OI preventiva, né? É aquilo que a gente fala diversas vezes aqui na mentoria, que são matérias que têm uma menor quantidade de conteúdo e vale igual clínica, igual cirúrgica. Então, meu primeiro intensivão foi para colocar isso em dia, obviamente eu intercalando um pouco com clínica e cirúrgica, não abandonei. Da parte de cirúrgica, eu tinha uma afinidade um pouco maior pelo tema, né? E clínica, eu fui de acordo com o que aparecia, assim. Quando dá. Famoso quando dá. Eu fui fazendo... Obviamente, fiz um plano para colocar tudo em dia, mas eu priorizava aquilo que eu via que estava caindo mais em prova, anemias, síndrome coronariana, essas coisas. Aí priorizei essa parte primeiro. E questão, prova na íntegra, basicamente isso. E isso é importante porque, pensa o seguinte, vamos imaginar que tem uma pessoa num cenário parecido com o seu. Então, estamos aqui começando no meio de maio, né, quando esse episódio vai sair. Pô, imagina alguém que tá com, sei lá, 20 aulas atrasadas de preparatório, ainda não começou a fazer revisão, enfim, tá aquela bagunça, a pessoa fala, cara, não vai dar. A primeira coisa que você tem que fazer é convencer essa pessoa que dá. Exatamente. E você convence essa pessoa que dá, não falando, vai dar certo. Você não vai desistir, né? Você convence a pessoa gerando resultado para ela. E a forma mais rápida de você gerar resultado numa preparação para a prova de residência é entendendo quais são as alavancas de percentual de acerto. E você falou aqui algumas delas. Pediatria, preventiva e GO são matérias menores, que normalmente são mais simples e que com menos tempo você consegue ter mais resultado, né? Você consegue... pra você dominar ali os temas que mais caem de clínica médica, cara, você vai gastar alguns meses. Talvez pediatria, GO, em um mês ali focado nisso, talvez você consiga estudar esses temas e já ver o seu percentual de acerto subir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é convencer essa pessoa que dá. Mostrar resultado. Então, ela vê ali o número de percentual de acerto dela subindo, o número de questões aumentando. Na nossa ferramenta de recuperação de cronograma, os cronogramas deixando de ficar ali vermelhinho, ficando verde. Você vendo o seu plano progredindo. Então, é primeiro esse quick gain, que a gente chama, esse quick win, essa vitória rápida de você trazer pra pessoa e ela mesmo se convencer de que, cara, seguindo um processo as coisas vão melhorar. Então, olhando pra sua timeline da sua preparação, eu entendi que, cara, os primeiros 3 meses foram quase que 0 estudo. Foi 0. Foi 0, imagina, trabalhando 90 horas por semana. E é importante entender isso, né? As pessoas às vezes ficam frustradas, nossa, mas eu não tô conseguindo estudar. Mas tá, como é que tá a sua rotina? Eu trabalho 90 horas por semana. É óbvio que não vai dar. É você fazer esses acordos com a gente tem que priorizar. Em alguns momentos a gente tem que definir coisas difíceis e priorizar aquilo que é prioridade, né? Então, se é uma prioridade pra você passar naquele ano, cara, vai ter que reduzir, não tem o que fazer. E também, se a prioridade é ganhar dinheiro, é você aceitar e não ficar sofrendo. Mas eu devia estar estudando, mas eu devia estar não sei o quê. Cara, você devia estar fazendo o que você está fazendo agora, porque foi esse o acordo que você fez. Aí, no segundo trimestre, eu entendi que você começou a recuperar o conteúdo atrasado. Mas aqui eu queria fazer a pergunta. Você conseguiu recuperar tudo? Com certeza não. E isso é legal trazer, né? Porque as pessoas têm essa mentalidade de que, nossa, só vai pra eu passar na residência, conseguir dar check em tudo. Visto todas as aulas do meu preparatório, lido todas as apostilas, feito todos os simulados, zerado o banco de questões. E não é assim, né? Então, é muito mais sobre você, cara, fazer o que dá nas condições que você tem e aí construindo sua base ali no primeiro semestre, até o momento em que a gente muda um pouco essa mentalidade pra, beleza,
Agora a gente precisa aprofundar em alguns assuntos, que foi um pouco do Projeto X. Quer contar um pouco como é que foi essa experiência do Projeto X pro pessoal entender? Claro, é que antes eu priorizei PED preventiva, né? Então eu vi ali, quando comecei a fazer simulados, 65%, 70%, até um pouco menos. Eu coloquei isso em dia, já alavancou ele para perto de 75%, ficou nessa média, né? Aí que vem a grande briga, né? Sair dessa média, que é o mais difícil. E o Projeto X, com certeza, foi o que me ajudou com isso, né? Porque, como eu falei, tinha muita coisa atrasada, apesar de ter feito um plano para colocar toda a matéria em dia, não consegui. E com o Projeto X eu abandonei tudo isso, né? O que estava para trás, e dei seguimento pro que realmente caía, o que mais caía, né? Que a gente organiza de acordo com as prevalências, vai priorizando isso. E ao longo do Projeto X, depois eu me vi que várias aulas eu não tinha nem visto, entende? Ou eu vi um conceito ou outro matador que eu respondi a grande maioria das questões, né? E foi o que me alavancou. A partir do Projeto X que eu comecei a comer muita questão, fazer muita questão, que aí batia a meta sem grandes problemas, assim, sem grande esforço, que era uma quantidade muito grande, né? E foi o que me aprovou, certamente. Foi o que me fez ter sucesso a isso. Eu falo pra todo mundo. Desde da metodologia, toda a mentoria, e depois com o Projeto X foi onde bateu o meu martelo ali de tá Muito dentro dos 5%, como uma estratégia, né? pode mudar completamente a nossa cabeça e o rumo da nossa vida, né? É porque as pessoas, quando começam a preparar para a prova de residência, eles acreditam que a estratégia de aprovação ela é linear. Então, um ano inteiro eu vou seguir isso aqui, ó. Pá. Cavalo paraguaio. E, cara, não pode ser linear, porque não é sequencial as coisas que você precisa fazer para cada momento do ano. Então, vou dar um exemplo. Para você sair de 50% de acerto para 60%, a estratégia é uma. É você criar uma rotina de estudos. Então, ter a base teórica, fazer questões, fazer simulados. Você, com alguma facilidade, vai conseguir superar a barreira de 60%. Do 60% para 70%, o que você precisa incrementar? Você precisa adicionar ali revisões desse conteúdo. Porque quanto mais conteúdo você vê, mais conteúdo você esquece. Então, não dá para você ir enchendo esse balde de água e deixar ele furado. Você tem que tapar esse furo fazendo revisões. E aí você trouxe um ponto que é muito legal. Quando você chega ali na fase de 70, 75, apesar da diferença ser de 10 pontos percentuais, ou seja, é a mesma diferença em numérica de você sair de 50 para 60, 70 para 80. Mas não é a mesma coisa. Não. Porque agora o sarrafo é muito mais alto. O nível de conhecimento que vai te exigir sair desse percentual para ir para os 80, ele é muito mais detalhado. Você tem que saber um pouco das prevalências, dos assuntos, dos conceitos matadores. E o seu tempo é finito. Então você não consegue simplesmente, vou estudar tudo. Porque as pessoas vão nessa premissa, né? Então, cara, eu quero chegar nos 80%, então eu vou parar aqui 12 horas por dia, 7 dias por semana e estudar tudo. Esse pode ser um jeito, mas é um jeito difícil. Sim. O jeito, vamos dizer assim, menos difícil, não fácil, é você entender, cara, o que cai e dentro do que cai, quais são o que a gente chama dos conceitos matadores ali que fazem que mesmo que você não tenha um domínio completo do assunto, você possa acertar o maior número de questões possível daquilo. Eu lembro até de um conceito matador pra mim muito característica do mieloma. Remassa desenrolou, aí já vem calça, anemia, rim e osso. E, até cara, hoje eu tenho isso na minha mente. Você tá no R2 cirurgia geral, E ainda cara, lembra, não né? é sua rotina, não tem nada a ver. Mas se cair uma questão disso, sei lá, na sua prova da subespecialidade, você vai acertar. Boa. Porque é o conceito ali, cara. E é um espaço mental que você gasta que é muito pequeno comparado ao potencial que ele gera pro seu resultado de prova. Mas conta aí, como é que foram os resultados? Ó, eu fui aprovado no SUS, né? Em 4, 5 hospitais. Tive essa opção de escolha, né? Ainda bem. Escolha. E aí eu optei pelo Santa Marcelina, fui conhecer os outros serviços, né? E como é que você escolheu? Quais foram os critérios que te fizeram escolher o Santa Marcelina ao invés do Ipiranga, ao invés do... Primeiro eu fui conhecer os serviços, né? Fui conhecer os hospitais. Mas o Santa Marcelina foi o último que eu fui. Quando eu pisei lá, assim, eu não tive muita dúvida. Assim, obviamente muito pesado, né? Mas eu tinha na minha cabeça que eu queria sair da residência de cirurgia geral sabendo operar. Eu queria... Cada residência tem sua característica. Sim. Na minha escolha, eu pesei muito isso.
Aí quando eu fui lá, vi o volume, vi a quantidade de cirurgias, como funcionava o serviço, aí pra mim não tive dúvida, assim. E não tem certo e errado e você nunca vai conseguir ter o melhor de todos os mundos, né? Quando você fala de escolha de cirurgia geral. No caso do IANSP, qualquer residência, exato. né? No caso do IANSP, por exemplo, se você passa no IANSP, você não vai ter o volume cirúrgico do Santa Marcelina, nem perto. Se você comparar o volume de cirurgias com o R1 do IANSP faz versus o R1 do Santa Marcelina, já você vai abrir um pouco desses números pra gente, cara, é muito diferente. Então o IANSP é pior? Depende. No IANSP talvez você vai ter uma possibilidade de contato com subespecialidades maior, um serviço mais complexo, mais estruturado, com mais recurso, porque é um hospital conveniado, localização. Então, você tem que colocar vários fatores ali no seu processo de escolha e entender quais são os critérios que são importantes para você. Porque se volume é muito importante, o IANSP não é uma boa escolha. Você tem que montar um score meio que na sua cabeça, assim, o que pontua mais pra mim? E, cara, entender… É uma matriz, né? Exatamente. E entender que tá tudo bem. Tem pessoas que vão dar mais ponto pra localização do hospital e outras que vão dar mais ponto pro volume de paciente que vai ser atendido. Enfim, acho que as prioridades pra cada pessoa mudam e essa é a beleza da coisa. Total. Porque quando vem me perguntar assim, você fez IANSP, né? Você pode me convencer? Tipo, é quase isso. Você me convença pra fazer a residência lá. Cara, não tem como eu te convencer com os meus argumentos, porque muito provavelmente os seus são completamente diferentes dos meus. Então, acho que você criar isso já no seu ano de preparação, ou até antes, né? O que é importante pra mim? O que eu quero? O que pesa mais? Faz muito mais diferença quando você vai escolher os lugares até pra prestar a prova. Porque você tava contando os lugares que você passou, todos têm como característica terem um volume alto, né? Um volume cirúrgico alto. Então, acho que isso é mega importante também quando a gente tá nessa fase aí. E, cara, eu tive muito essa dúvida quando foi meu ano de escolher onde eu ia querer fazer residência em cirurgia geral. Porque eu passei no Rio, no Hospital Federal de Bom Sucesso, que é muito parecido com o Santa Marcelina, então um hospital de porta aberta, grande volume, que foi pela prova da SES Rio, é muito parecido com a prova do São Paulo. E eu passei no IANSP. E eu fiquei naquela, já conhecia o Hospital de Bom Sucesso, já tinha feito estágio lá, então já sabia mais ou menos como funcionava. Não tinha nada, nenhuma ideia de como era o IANSP. Só tinha uma colega minha que tinha falado, uma ex-veterana minha da faculdade, e fui lá conhecer. E foi exatamente o que você falou. Na hora que eu entrei naquele hospital de 18 andares, uma estrutura bizarra, 15 andares. Até exagerando, criei 3 aqui. Então, eu fiquei em choque mesmo. Porque é muito diferente a estrutura. Eu conheci os residentes, fui no centro cirúrgico. E óbvio, é uma soma de fatores, né? Então, eu entendi o que eu queria, eu entendi o que eu aceitava abrir mão dentro da minha formação. Não eram… Cara, beleza, eu vou ter menos volume cirúrgico, mas eu vou ter talvez um caminho mais redondo até chegar na subespecialidade, a estrutura e tudo mais. E aí, foi isso que me ajudou a fazer a escolha, né? É uma dica para quem vai fazer essa escolha, não tome só a decisão baseada num áudio de WhatsApp. Exato. Ou só aqui no podcast. Vai lá e conheça de fato o serviço, porque não vai passar lá um mês, vai passar 2, 3, 5 anos, dependendo da especialidade, naquele local. Então é muito importante que você conheça. Tem uma coisa, não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu acredito demais. Tem uma coisa na hora da gente escolher muito, muito, muito importante que a gente não pode ignorar, que é o gut feeling. Primeira vez que eu olhei pro IANSP, aquilo me deu, tipo assim, cara, eu tenho certeza. Foi a mesma coisa que aconteceu quando você olhou pra mim também. Tava demorando pra ele fazer uma piadinha tosca. Não, mas é sério. Eu cheguei… Não, com você não é sério não. Mas com o IANSP é muito sério. Até parece. Eu olhei aquele lugar, eu me sentia assim, tipo… Caraca, que mundo! Isso aqui é… Como assim? Olha o tamanho desse hospital. Era uma coisa bizarra. Ele é gigantesco, o Santa Marcelina é a mesma coisa. Então, tipo, você olha aquilo e você fala, meu Deus. Você entra, parece que, sei lá, a vibe do lugar é diferente. Então, não dá pra ignorar isso. E essa é a importância também de você ir conhecer o lugar. Você entra lá, você sente o clima. Tem uma conexão, né? Você conecta. Porque é pra ser, entendeu? Até hoje, na real, eu gosto de estar lá, né? Eu gosto de passar por lá. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Legal. E feita a escolha, Daniel, eu acho que é legal também você compartilhar como é a rotina da residência de cirurgia geral no Santa Marcelina. Afinal, cara, esse é um hospital que todo mundo ouve falar quando vem fazer prova aqui em São Paulo. Uma galera gostaria de passar. E acho que nada melhor de ouvir de alguém que acabou de sair do R1, como foi esse primeiro… Pode listar o nome dos R+. Deixa eu pegar a compressa, né, que a gente chama na cirurgia. Chazinho de camomila. Quer uma compressa, né, pra secar?
Ó, o Santa Marcelina que você falou, um volume gigantesco, né? Mas mudou um pouco o serviço. Porque no meio do ano, ó, se não me engano, julho, agosto, fechou a porta. Ah, não sabia disso. É. Pô, isso é uma informação No- super É. relevante, né? Sim, porque antes era porta aberta, era caos total. Você chegava no plantão, era 10 reavaliações, 20 pra atender, subia pra cirurgia, descia O caos. caótico total. Então, é um serviço que cobra muito, muito, muito do residente, assim, né? E tem que ter cabeça, né? Porque realmente não é fácil. Quando era porta aberta, chegava 4 e pouco da manhã, saía 10 da noite. Tinha plantão meu que terminava 7 da manhã, eu saí 3 da tarde já, por exemplo. E resolvendo as pendências, né, que Sim. ficavam do meu horário. Mas aí depois fechou a porta, mudou um pouco o fluxo, né? E, assim, caiu o volume de atendimento, só que acho que a gente, comparando até com outros residentes, a gente ainda opera muito. E diminuíram as vagas lá também. Então, Uhum. meus R2 eles eram em 12, nós somos em 8 e meus R1 são em 7. Só que a carga horária de plantão dos 12 é a mesma do que a nossa, né? E a gente tem que cobrir igual eles. Só que aí, como deu essa queda um pouco no fluxo, deu uma equilibrada ali, né? E, assim, a gente tem contato com todas as subespecialidades, né? Lá tem tudo: vascular, uro, coloprocto, enfim, plástica, tem tudo. Então a gente tem sim contato com todas as especialidades, né? E é bom que o Santa Marcelina ele também tem outros hospitais que ele gere. E a gente tem contato tanto para dar plantão, como para acompanhar chefe, dar plantão como cirurgião mesmo. Que legal. E a gente roda também nesses outros hospitais. Poxa, isso é né? uma baita porta. Isso é bom, né? Então É. você tem ali um quê de empregabilidade, vamos dizer assim, Exatamente. que o hospital puxa, que é super importante, né? Ele absorve muita gente, assim. O pessoal que terminou agora, dos que não passaram, estão todos trabalhando nos hospitais da rede de Santa Marcelina. Show de bola. Era E uma você coisa sai que eu não... preparado, né? pra isso, né? Exatamente. E era uma coisa que eu não tinha noção. Por mais que eu fui lá conhecer tudo, não falaram, tem esses hospitais e tal. Algumas coisas você só aprende quando você tá lá dentro mesmo. Só lá né? Exatamente. Então aí depois eu vi, quando meus R2, como eles começaram a dar plantão nesses hospitais, que é uma coisa que complementa muito a formação de lá, né? Porque a gente vai lá plantão, você é um cirurgião. Então você toca tudo como se fosse, né? Obviamente tem todo um suporte os mesmos chefes estão lá com a gente, estão junto com a gente. Mas eu acho que alavanca muito o aprendizado. Essa autonomia, né? Exatamente. A autonomia, ela é uma palavra ótima e perigosa ao mesmo tempo, né? Porque às vezes você dá autonomia demais, e aí você talvez dê um tiro no próprio pé, porque talvez você não esteja preparado para isso. E quando você dá autonomia de menos, você fica muito refém de, sempre tem um chefe, sempre vou teleguiado ali na cirurgia, e isso também não é bom pro desenvolvimento do cirurgião. Tem que ter um equilíbrio ali, né? Exato. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é, numa semana normal do R1, talvez não no estágio mais puxado, talvez não no estágio que seja mais tranquilo, como é a sua rotina de segunda a domingo? De segunda a sexta? Não sei como é que funciona. Certo. Vai nem pegando mais puxado. No geral, a gente tem que chegar umas 5h30, 6, né? Nas especialidades. Aí vai tocando enfermaria, cirurgia, essas coisas. Numa média, a gente vai umas 5, 6 da tarde. Bom. Agora que fechou a porta, né? E pensando, pensando num estágio mediano ali. Aham. E no geral, a gente dá mais ou menos de 24 a 36 horas de plantão no PS. Por mês ou por semana? Por semana. Por semana. E você tem pós-plantão lá? Depende. Assim, a gente tem o direito, só que dependendo de onde a gente tá rodando, é conversado. Assim, se é muito puxado pela manhã, eles pedem pra gente tentar ficar pela manhã e tirar o pós à tarde. Então, a gente tem o direito, só que a gente vai conversando de acordo com o estágio que a gente tá rodando pra ver como que… Pra adequar. Exatamente, pra adequar. É uma coisa assim, realmente conversada, não é nada imposto, vocês têm que ficar. A gente chega à conclusão que é o melhor mesmo. Até pra ajudar o coleguinha que também um dia você vai ser o cara que vai isso que eu estar ia na rotina falar. e vai ter alguém do pós-plantão também te ajudando. É isso que eu ia falar agora. Tipo, quando. E aí a equipe que você trabalha, o clima entre os residentes, o clima entre a galera com os chefes, enfim, faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, na minha residência de pediatria, cansei de ter pós-plantão, que, tipo, a enfermaria tá um caos. Eu vou deixar as minhas 2 colegas aqui, porque a gente ficava em 3, vou deixar minhas 2 colegas aqui se lascando. E, cara, tudo bem, eu tô de pós-plantão, mas assim, foi um plantão ok, não foi uma coisa caótica, eu não tô morrendo. Claro que se eu estivesse morrendo, elas jamais deixariam eu ficar.
Mas, tipo, fica lá, vamos ajudar. Não, então, enquanto a gente não acabar tudo, tipo, a gente fica aqui, todo mundo junto, unido Exato. e bora. E eu acho que é isso. parecido. E o clima lá é de parceria entre os residentes? Como é que é? Quando eu cheguei lá, assim, conversando com o pessoal, você fica até um pouco assustado, né? Falava que o clima era muito ruim. Mas, assim, principalmente meus R2, pelo que a gente fala, eles foram um divisor de águas lá, assim. Foram agentes de transformação ali. Exatamente. Eles absorveram, eles passaram por diversas coisas, viram que não era legal, viram que era legal. Isso é muito bom. Realmente mudaram, assim. A gente tem uma relação muito boa, assim, com eles. Eu acho que a gente tá conseguindo ter também com os nossos R1s, né? Obviamente, cobrança tem. A gente tem que separar, às vezes, coleguismo de cobrança, né? Mas com os chefes também, assim, não vejo nenhum grande problema. Obviamente, tem aquele mais autoritário, aquele cobra mais, os mais tranquilos. Cirurgião, né? Tem diversos exatamente. perfis e é na carreira cirúrgica que a gente sabe que a gente vai enfrentar um pouco disso. Cara, mas… Em todo lugar é assim, né? Exatamente. Mas é muito legal isso que você falou de ser agente de transformação, né? Enquanto a gente não entender que a gente, como geração que tá chegando aí, é responsável por mudar o perfil, esse perfil de eu passei, você também vai passar, o negócio não vai pra frente. Porque é aquela história de culpar o sistema. O sistema é o sistema, ele não vai mudar. Quem tem que mudar é a cabeça que tá entrando agora. Então, por quê? Porque ela é responsável por gerir, digamos assim, as que vão vir depois. Então, isso é muito, muito, muito legal e muito importante para quem vai entrar na residência, para quem já está na residência e tá ouvindo a gente. A gente é que tem que mudar a cabeça, né? Não é porque eu passei por uma coisa que não foi legal que eu vou fazer a mesma coisa. Inclusive, quando eu era R1, eu lembro que eu olhava assim as minhas R+, e eu falava, cara, eu sei exatamente quem eu quero ser de R+, e quem eu não quero de jeito nenhum ser. Porque é muito… Porque é muito isso, assim, meu Deus, que susto. Mas, tá vendo? É verdade. Mas é muito isso, né? A gente muda o relacionamento que a gente constrói com as pessoas, muda o ambiente. E uma coisa que eu queria perguntar também é, cara, volume cirúrgico, né? É uma dúvida muito frequente ali de quando as pessoas vão escolher o hospital de cirurgia geral, elas perguntaram, como é que é? O que você opera? O que você não opera? Como é que funciona essa distribuição cirúrgica aí no seu primeiro ano? Se quiser abrir alguns números, de quantas cirurgias você fez, o que você faz, se tem isso dividido. Tem o papômetro. Cara, não, sabe o que é isso? Isso é aluno da mentoria real, oficial. Porque ele precisa de métricas na prática, agora que não tem mais planilha pra preencher. Rapaz, a lista é grande aí, tô vendo aí o negócio. Não vou falar tudo não. Mas conta aí. Mas assim, lá é muito bem dividido, né? Por conta do R3, teve um pouco de confusão isso no começo do ano, entre os R2 e os R3, né? Que é novo, né? Exatamente. Mas, por exemplo, tem as cirurgias do R1 e as cirurgias do R2. Uhum. Por exemplo, cirurgias maiores, o R1 abre e fecha todas as barrigas. Tem as cirurgias deles, que são traqueostomias, orquiectomia, apêndice. Dentro dos estágios da subespecialidade, o R1 que tá rodando, ele também tem as cirurgias dele. Na orquiectomia é do R1 da geral. Uhum. Eles sempre estão juntos, tudo. Na vascular, varia também conforme o ano, né? Se tá muito no começo, eles não deixam, que também são os R1s da especialidade novos e nós, né? Mas pra depois, amputação. É uma coisa que eles fazem, é cirurgia nossa, entendeu? Uhum. E aí do Pro R2, que é as cirurgias mais complexas, agora que a gente tá organizando pro R3, né? E aí do R2, quero falar um pouquinho do… Vai lá, conta aí. Números. Abre os números aí. Agora que… Esse é que mudou um pouco o perfil do serviço porque fechou a porta. Uhum. Por exemplo, antes lá, apendicectomia era todo dia quase. Agora isso caiu bastante porque virou um hospital referenciado. Mas aí a gente compensa quando a gente vai pros outros hospitais que a gente vai agora no R2, né? E tem um ponto também, só pra não entrar nessa loucura de números. Às vezes você fala, cara, mas então tem que fazer 70 apendicectomias? Não. Provavelmente não. Existe um número mínimo ali que, cara, já dá uma certa curva e depois disso isso vai, vamos dizer assim, amortizando, né? Você fazer 20 ou 30 não tem tanta diferença assim.
e você cria maturidade cirúrgica também. Exato. Às vezes você não faz tanto, mas você tem uma maturidade cirúrgica que se aparece você consegue fazer. Você tá fazendo cirurgias com mais qualidade ali, né? Porque você não tá Exatamente. correndo porque, cara, já tem que descer pro PS, você já tá pensando no prontuário, Então, É igual procedimento na ANEL, assim, eu contava, né? Quando eu entrei na ANEL, eu contava, tipo assim, quantos pacientes eu já entubei, quantos bebês eu já entubei, quantos prematuros, quantos sei o que. Depois de um tempo, você percebe que, tipo assim, Exatamente cara, isso. não muda mais. Tipo assim, não importa mais quanto. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe Sim. fazer. Tem alguns que vão ser mais difíceis, tem uns que vão ser mais fáceis, mas você sabe o cerne do procedimento, você sabe fazer. Então, acho que. Era até Perfeito. uma coisa que eu contava no começo da residência, que era central, tubo, drenditório. Deu um mês, Depois eu não vou acabou. contar isso. Não vou mais contar, exatamente. Exatamente. mas fala aí dos números que você ia falar. Apendicectomia, 9. Aí gastrostomia também, que é do R1, 3. Orquiectomia, 8. Hérnia, a gente faz bastante. Vai somando todas, entre inguinal, epigástrica, umbilical incisional dá mais 70. Caraca. E no finalzinho do R1, eles começam a deixar a gente fazer algumas coisas, que nem eu cheguei a fazer colisté no vídeo, né? No final do R1. Mais ou menos, só pra ter uma ideia. Né? Legal. Caraca, legal. Não, acho que ilustra bem aí o volume cirúrgico. E uma coisa que é sempre importante perguntar, né? Hoje a gente sabe que cirurgia minimamente invasiva não é nem mais o futuro, é o presente dentro da cirurgia. Uhum. Lá vocês têm recurso de vídeo disponível? Como é que funciona isso? Aqui, lá também é um hospital de convênio, né? Tem o convênio de Santa Marcelina. Então, quando a gente tá no R2, a gente roda no convênio. Aí, por exemplo, apêndice, se é pelo PS do SUS, é tudo aberto. Mas aí quando a gente vai no convênio, a gente faz por vídeo. E a gente tem um hospital dia que, no mesmo hospital que a gente faz as hérnias, quando o R1 faz hérnia, o R2 faz colisté vídeo. E dos meus R2, eu lembro nas estatísticas nossas, eles faziam entre 40, perto disso. E a colisté é a melhor cirurgia pra você treinar vídeo mesmo, né? Pra você entender ali o movimento espelhado, a pega da pinça. Nossa, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Não, porque é diferente. É muito diferente de cirurgia aberta e cirurgia videolaparoscópica. Sensação de profundidade. A sensação de profundidade, cara. Eu lembro no início que eu fazia um movimentinho assim, aí a minha pinça lá na tela, bum, furava a vesícula. Igual um desengonçado. Porque é difícil, É difícil, É difícil, é tipo um videogame ali. E robô é mais legal ainda. Né? E aí, como nós somos em menos, antes os estágios dos meus R2 eram de 30 dias. Os nossos são de 45. Então a estimativa é que a gente vai fazer um número maior do que o deles. Assim como os nossos R1s. Também diminuiu o volume de residente, Exato, né? Porque pensa o seguinte, se antes tinha 12 residentes e agora você tem 7, é quase metade. Por mais que o volume cirúrgico tenha caído pela metade, vamos dizer assim, ainda tem muito ainda serviço. fica elas por elas. Sim. E talvez, cara, é aquilo, né? Você perde a porta aberta, você perde talvez um volume grande de traumas que chegasse e tudo mais. O trauma é meio igual ainda. Então, chega SAMU, essas coisas. Então, você vê que não tem tanto prejuízo, né? Mas tem uma rotina que te deixa respirar também, que é importante, né? Exato. Não, muito legal. E como é que você tá pra decidir o próximo passo da escolha da subespecialidade? E o quão importante vou fazer 2 perguntas, na verdade. E o quão importante é você rodar num serviço que tem subespecialidade? Eu ainda tô bastante em dúvida, né? Até hoje, a conclusão que eu cheguei é que eu gosto muito de operar. Bom. Que bom! Muito mesmo. E, não, que tem gente que às vezes, faz cirurgia, faz endoscopia. É verdade. Intensiva. Exatamente. Só que nenhum estágio, nada que eu rodei até agora, foi uma coisa que me encantou muito. Eu falei, nossa, eu quero muito fazer isso pro resto da minha vida. Então, acho que minha escolha vai ser bastante racional, assim. Eu até comentei, uro eu penso bastante. Eu acho uma especialidade sensacional, assim. Bastante procedimento, pós-operatório tranquilo, dá pra ter uma qualidade de vida boa, né? Uma coisa que eu prezo muito. E durante a faculdade, meu currículo inteiro era em transplante de órgãos abdominais. Pâncreas, fígado, rim. Bem tranquila, rotina. Bem de boa. É uma vida bem suave. Aí até metade do meu 6º ano eu falava que queria fazer transplante. Só que aí, quando você pesa outras coisas... Você vai amadurecendo, né? Exatamente. Você amadurece, você fala, talvez a vida... Assim, eu acho sensacional, são cirurgias maravilhosas. Mas não é uma vida que eu quero pra mim. Então, por isso eu acho que eu vou pesar bastante e vai ser bastante racional, assim, minha escolha. Legal. Eu tive uma história parecida com a sua, porque eu também não tinha certo o que eu queria fazer de sub, quando eu entrei na residência de cirurgia geral. E é muito diferente você rodar nas subs
quando você tá no internato, e aí você vai lá, conhece a uro, conhece a plástica, conhece a vascular, do que quando você tá na residência ali, vivendo a rotina de fato do que é a especialidade, colocando a mão, entendendo, se aprofundando naquele conhecimento. E no R1 eu queria cirurgia plástica. No R2 eu mudei pra uro e acabei escolhendo prestar uro. E aí eu tô trazendo isso porque eu acho que é fundamental você escolher um serviço de cirurgia que te promova acesso à subespecialidade. Pra Porque você hoje, saber, né? exato. Porque hoje, a gente sabe, a cirurgia geral, principalmente num grande centro, ela não é um caminho fim. Ela é um caminho meio para um próximo passo. Uhum. Você pode continuar como cirurgião geral, você vê que tem vários colegas seus que trabalham aqui como cirurgião em São Paulo, mas, pô, é difícil você montar um consultório, ter um volume ali de paciente particular com só cirurgia geral. Por mais que você trabalhe ali com aparelho digestivo, normalmente isso vai se exigir uma sub em gastro, em geral avançado, enfim. Então, hoje, a gente vê essa necessidade. Então, você ter contato ali com as subs para você fazer uma escolha melhor é fundamental, né? Até porque, como eu não entrei falando, quero cirurgia, não sei o que eu quero. Até hoje, passando nas subs, eu vi algumas coisas que eu não quero. Uhum. Então, Isso realmente, é muito bom ter esse contato, né? De você ver como é a rotina, quais são as cirurgias, conversar com um chefe, né? Que tá num outro patamar ali de vida, ver como que é a vida dele, rotina de consultórios, faz plantão ainda, se não faz. Eu acho que é bastante importante. Importantíssimo. Boa. E caminhando aqui para a reta final, Dani, queria que você deixasse a indicação de um livro que você leu, seja agora ou no passado, que faz sentido para nossa audiência ler também. Com certeza, o meu livro preferido, assim, sensacional, é O Físico. Que na verdade é The Physician, né? Mas traduziram pro português como O Físico. Eu amo as traduções. E, assim, um livro muito bom, assim, ele fala um pouco da história da medicina. Tem um filme também, né? É? Nunca vi. Acho que tem um filme também. Nunca vi The também. Physician. É? Acho que tem. Vou Acho dar que uma ele- olhada. Mas é um livro, acho que compensa. Não fala, assim, só de medicina pura, um pouco da história, assim, acho que é sensacional. Meu livro preferido, com certeza. Falando em livro de história, pra quem gosta de cirurgia também tem um que chama O Século dos Cirurgiões, né? Sim, Que também tô pra ler. é bem clássico e também traz um pouco dessa visão de história. Muito legal. E, cara, a gente também tem uma outra tradição, que é você recomendar um convidado ou uma convidada que você quer ver aqui com a gente no DesconstruCast. Aí é um pouco mais. Ó, tem um. Falando um pouco que eu falei, meu currículo inteiro é em transplante, tem um médico que eu acompanho bastante, que é o Dr. Marcelo Perosa. Ele faz transplante de órgãos abdominais. E assim, você vê que o cara ama muito o que ele Que faz. legal. Assim, ele tem diversos projetos para mudar o esquema do transplante do Brasil, com rim, Que fazer demais. transplantes pareados, né? Doação pareada. Então, acho que ele é. Nossa, baita Baita nome, hein? baita nome sensacional, e um tema que a gente tem pouco contato, né? Exato. É. Muito bom. Assim, interessante foi falar, esse amor que ele tem pelo negócio, você vê que o cara quer mover tudo, vai atrás de diversas coisas pra melhorar todo Propósito, um né? sistema, exato. Ele tem um propósito sensacional. Cara, que Show de fantástico. bola. Ótima indicação. Gostei também. E, mestre, onde é que a gente encontra nas redes sociais pra acompanhar um pouco aí da sua rotina de R2, cirurgia geral? Tem o meu Instagram, que é de.melo, com dois Os, e Melo com L só? Melo com L só e 2 Os. Tá. Boa. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo no Instagram e @pediatra de consultório também no Instagram todos os dias. Boa. O meu é @Bernardo Preste no Instagram, no YouTube também. @mentoria.residência, onde se acompanha um pouco mais da rotina dos nossos monitores. Inclusive, quem sabe aí daqui a pouco o Daniel tá mostrando um pouco dos bastidores lá também. E aqui no @desconstrucast.podcast. Lembrando que tem episódio novo toda terça-feira pra vocês. Foi muito bom o papo aqui, Daniel. Obrigado Show pela de bola. participação. Muito bom Incrível pra quem tá saber essa prestando, história. né? Exato. Eu acho que quando você traz alguém que tá vivendo isso, o relato é muito mais acurado ali, Com é muito mais certeza. próximo da realidade do que certeza. aquela pessoa vai enfrentar. Tipo, ó, acabou de falar que mudou um perfil do serviço, porque agora fechou a porta. Esse tipo de informação pode influenciar a escolha de muita gente. Exatamente. Obrigadão de novo. Obrigada, viu? Dani. Imagina, eu que agradeço. Bernardo, HB, pelo convite. Experiência muito boa, muito legal estar aqui. Obrigadão, de verdade. Uma Valeu, honra. galera. Até a Tchau, tchau, próxima. gente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, pessoal.